Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. O capítulo de número 15, nós vamos fazer essa leitura a partir do verso de número 21. A partir do verso de número 21, abra aí sua Bíblia, já chama aí em casa, tá? Você talvez que começou agora a participar então dessa transmissão, desse culto, que você participe mesmo, chame a tua família, chame os filhos, chame o esposo, a esposa, leia a palavra, ore também com a sua família. O Espírito Santo está aí, neste momento, agindo na tua vida e na tua família. Nós vamos ler um texto em Mateus, capítulo 15, verso 21 em diante, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. A tua palavra está diante de nós. Deus, nós queremos sim ter um encontro transformador. Um encontro, ó Deus, que venha mudar as nossas vidas para melhor. De uma forma permanente, de uma forma real e evidente. Obrigado, Deus. Nós sabemos que a tua palavra nos ensina, nos direciona, ela nos capacita, ela nos fortalece. E que ela venha, ó Deus, em nome de Jesus, agir desta forma na vida do seu povo. Assim nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu percebo que nesse texto, Jesus ele se encontra com uma mulher cananeia simples. E esse encontro foi um encontro transformador, que tocou na vida daquela mulher de uma vez por todas e transformou a família dela. Ela fez um pedido para Jesus, que libertasse a vida da filha dela. E quando eu me deparei com esse texto, uma das primeiras frases e pensamentos que veio à minha mente, ao meu coração, é o seguinte: eu pensei assim comigo, falei: Deus, eu quero ter um encontro assim com Jesus. Talvez você pergunte: pastor, o senhor nunca se encontrou com Jesus? Eu me encontrei, eu sou de Jesus, mas eu quero ter encontros diários com Jesus. Eu quero ter momentos que sejam notórios de alegria, de prazer, de transformação com Jesus diariamente, como essa mulher teve. E nesse momento, quando Jesus se encontra com ela, ele vinha então já de uma discussão que ele teve com os escribas e fariseus, porque eles em tantos momentos tentavam pegar Jesus em alguma situação, viviam armando armadilhas para poder encurralar Jesus. E eles então indagaram Jesus sobre os seus discípulos, porque eles não lavavam as mãos para comer. E Jesus então disse a eles: mas vocês também transgridem a lei dos meus pais, quando vocês dizem que aquilo que é teu é consagrado a Deus. Pois havia uma lei da qual eles consagravam seus bens a Deus com o intuito de usar para si mesmo. E até mesmo se os seus pais pedissem algo emprestado, uma ajuda financeira, eles não davam, alegando que aquilo estava consagrado ao Senhor. Então eles transgrediam a lei, porque Jesus diz assim: honra pai e mãe, e vocês estão transgredindo essa lei de Deus. E Jesus continua ainda replicando, dizendo a eles: olha, é o seguinte, o que você come, isso entra e sai e acabou. O que contamina o homem é o que sai do homem, não é o que entra no homem.
E logo após essa discussão, Jesus se retira, ele vai para os lados de Tiro e Sidom. Parece que Jesus, em alguns momentos, ele queria ficar um pouco distante daquele contexto, né, de tanta perseguição, de tanta coisa ruim, das pessoas intentando contra a vida dele, das pessoas tramando contra ele. Jesus se retirava para lugares solitários, Jesus saía para lugares diferentes. E naquele momento ele foi para a região de Tiro e Sidom e logo encontrou essa mulher, a mulher cananeia, que veio até ele já fazendo então esse pedido. E Jesus, ele fala com esta mulher, mas depois, só depois que ela o adora. No primeiro momento, Jesus fica em silêncio. Então eu gostaria de deixar para você, o título, né, desta mensagem é: Eu quero ter um encontro assim. Eu sei que você quer ter um encontro assim com Jesus. Eu sei que você deseja ter um encontro transformador, de libertação, na tua vida, na tua família. Você deseja isso, talvez para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho. Então diga assim para o Senhor: eu quero ter um encontro assim, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aí na sua casa, está agindo na sua vida, e Ele vai transformar essa situação da qual você tem pedido. Jesus vai ao encontro de pessoas que não deixam a oportunidade passar. Essa mulher não deixou a oportunidade passar. As pessoas que não deixam a oportunidade passar são pessoas que têm a real consciência da sua necessidade, do seu problema, daquilo que elas estão enfrentando. Quando eu sei exatamente do que eu preciso, eu vou em busca disso. Eu não paro. Eu passo por montanhas, eu passo por cima das barreiras, mas eu vou em busca do que eu preciso, porque eu sei o que eu necessito. E essa mulher era uma mãe desesperada, buscando libertação para a vida da sua filha. E ela não parava, e ela não perdeu essa oportunidade. Sabendo que Jesus estaria ali, ela então imediatamente vai ao encontro de Jesus. As pessoas que não deixam a oportunidade passar são pessoas como a mulher que teve o fluxo de sangue. A mulher havia 12 anos, sofria com uma hemorragia. E essa mulher, ela então foi também ao encontro de Jesus. E Jesus estava no meio da multidão, então ela decide o seguinte: eu vou tocar na orla das vestes de Jesus, porque se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. É impressionante como estas pessoas compreendiam que a sua necessidade era algo que ela poderia resolver simplesmente se aproximando de Jesus. Os sábios da época não compreenderam isso. Os escribas não compreenderam isso, os fariseus não compreenderam isso, os sacerdotes não compreenderam isso. Jesus veio exclusivamente para a casa de Israel, mas eles não compreenderam isso. E pessoas simples, pessoas que não tinham estudo, estas pessoas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, compreenderam que se elas somente se aproximassem de Jesus, seriam curadas. Esta mulher com fluxo de sangue, ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, aconteceu algo semelhante. Os discípulos também pediram que ela se afastasse, e falaram para Jesus: deixa que vá embora. Jesus falou assim: alguém tocou em mim. Esse alguém, ele já se refere no feminino, dizendo que uma mulher havia tocado nele, e essa mulher foi curada. O cego Bartimeu, ele também não hesitou, ele clamou, ele gritou, ele buscou a Jesus, ele ouviu o tropel da multidão e clamava por Jesus. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho interessante quando uma versão dos evangelhos que diz: ele ouviu o tropel da multidão que vinha. Certa vez eu até fiz uma mensagem que o título era esse: você está ouvindo o tropel da multidão? Você está ouvindo o tropel da multidão? Nós estamos neste momento em que as pessoas estão em suas casas, nós não estamos fazendo culto aqui de forma presencial, estamos orando e pedindo a Deus que de toda maneira a palavra chegue até você, a bênção de Deus chegue até a tua casa. Mas sabe de uma coisa? No nosso coração, não é, pastor Jefferson? Pastor Jefferson está aqui junto comigo nos bastidores. No nosso coração a gente já ouve o tropel da multidão. Amém? A gente já ouve o tropel da multidão.
O nosso coração arde. A gente não vê o dia que essas portas sejam abertas e a igreja esteja aqui novamente conosco. Esse homem clamou, até que Jesus foi até ele. E Jesus então também o curou. Mas eu creio que destas pessoas determinadas, que não perdiam oportunidade, ninguém ganha de Jacó. Porque Jacó foi o campeão de todos. Ele lutou a noite toda com o homem. A noite toda. E quando estava o dia para amanhecer, então aquele homem disse: deixa eu ir embora, porque o dia está amanhecendo. Aí ele falou: você não vai sair daqui quando você não me abençoar. Essas pessoas não deixam a oportunidade passar. E ali então foi mudado o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou com o Senhor. Amém? Jesus vai ao encontro de pessoas que não deixam a oportunidade passar. A oportunidade, talvez ela venha de uma forma singela, tranquila. Talvez você nem saiba que aquele momento é o momento. Mas Deus vem. Em tempos de crises, a oportunidade surge. Quantas oportunidades talvez você já tenha perdido? Quantas oportunidades você deixou passar? De uma pessoa que te convida para ir ao culto, uma pessoa que te convida para ir a uma vigília. Eu já fui em algumas vigílias no passado, até hoje acontece ainda, mas que duravam a noite toda. E quando dava assim um tempo da vigília, o que acontecia? As pessoas estavam ali todas envolvidas com aquele ambiente onde o Espírito Santo começava então a agir e coisas poderosas começavam a acontecer, curas e milagres. E era muito gostoso e envolvente. Até que a vigília dava uma acalmada, né? Alguém dava uma palavra, ouvia um cântico. Aí eu pensava assim: acho que eu vou embora, né? Aí que eu estava pensando em ir embora, falava assim: meu Deus, começava de novo a unção, o Espírito Santo agir. Falava: meu Deus, se eu for embora agora, acontece outra coisa aqui, Deus age e eu fui embora. Eu não vou perder essa oportunidade. E quantas vezes, a hora que eu fui ver, o sol já estava nascendo, a vigília foi a noite toda. A gente não pode perder a oportunidade. Não pode deixar a oportunidade passar. Aquela mulher não deixou a oportunidade passar. Quando alguém te chamar para orar, ore. Quando alguém te chamar para ir ao culto, vá ao culto. Quando alguém te convidar para ir a uma célula, vá à célula. Não deixe a oportunidade passar. Se alguém te pedir uma oração, ore por aquela pessoa. Peça a Deus que toque na vida dela, porque Deus às vezes está querendo te usar. Não deixe a oportunidade passar. E esta pessoa, esta mulher cananeia, ela teve a percepção do poder que estava diante dela. Era o próprio Jesus que estava ali. Ela já ouviu falar de Jesus. E quando Jesus chega, ela fala: eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. E ela foi até Jesus. Jesus vai ao encontro de pessoas que entendem. Pessoas que entendem, presta atenção. Jesus vai ao encontro de pessoas que entendem que a migalha, ela também é feita de pão. Pessoas que compreendem que a migalha ela é constituída das mesmas substâncias que o pão. Ela não é diferente do pão. Não estou dizendo aqui que Jesus dá migalha, porque quem falou em migalha foi a mulher, não foi Jesus. Jesus, ele falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas ele não falou nada em migalha. Quem falou de migalha é ela, reconhecendo que mesmo que Deus desse pouco para ela, aquilo seria o suficiente. Porque o pouco ainda é o poder de Deus, mesmo que seja aparentemente pouco, ainda é o poder de Deus. Ainda que seja migalha, ainda é pão. Ou seja, as pessoas que percebem que momentos singelos, que pequenas atitudes fazem a diferença, e estas atitudes, elas também são constituídas do poder de Deus. Estas pessoas, com certeza, sempre terão um encontro com Jesus, um encontro transformador com Jesus. É preciso perceber que Deus quer agir em nossas vidas, não importa o meio, não importa se Jesus estava ali, simplesmente talvez porque ele quis se retirar daquele momento difícil com os escribas e fariseus, não importa se ele estava de passagem por aquele lugar, mas Jesus queria agir. E a metáfora aqui das migalhas, ela se refere sim, né, ao poder de Deus que os judeus estavam rejeitando.
E que estas pessoas, então, os gentios, poderiam talvez se aproveitar das sobras. Mas não tinha sobra nenhuma ali, tinha o próprio Jesus, tinha o próprio Senhor em pessoa. Oh, glória! E alimentaria aquele povo, alimentaria a vida daquela mulher, naquele momento, de uma forma transformadora. E Jesus vai ao encontro de pessoas que sabem que as migalhas também são feitas de pão. Não adianta nada a gente ter mão limpa e coração sujo. Porque se os discípulos, se os fariseus e escribas estavam ali repreendendo Jesus e os seus discípulos, porque eles não lavavam a mão, eles não estavam preocupados com higiene, não. Não é como agora aí que todo mundo, né, higieniza a mão com álcool gel, com sabão, né, por causa do coronavírus. Era um ritualismo mesmo, uma lei cerimonial, da qual eles tinham que lavar a mão toda vez que eles fossem comer, mas não era por higiene. Estavam tão preocupados com isso. Mas eles mesmos é que chamavam esses povos gentios de cães. Os cães na época eram animais selvagens, abandonados, viviam sujos, comiam carniça. E eles se referiam, é triste a gente saber isso, mas eles se referiam aos povos gentios dessa maneira. E não adianta nada ter a mão limpa e o coração sujo. Não adianta nada eu ter uma vida ritualística, eu ter uma vida onde eu pratico tantas coisas diante de Deus, mas são meros ativismos físicos, mecânicos, coisas que eu faço porque alguém me ensinou, me mandou fazer, mas isso não está no meu coração. Isso não agrada a Deus. Não adianta nada eu ter mão limpa e ter o coração sujo. Essa mulher mostra de uma forma tão diferente. Ela foi ali pedir pela filha dela, pedir a bênção de Deus para a casa dela. Jesus chama ela neste momento, ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí você fala, pastor, mas Jesus chamou ela de cachorrinho também. Essa referência aqui, ela é um pouco diferente. Primeiro o seguinte, era Jesus falando. Jesus é Jesus. Você já imaginou o olhar de Jesus? Quando uma pessoa olha para você com um olhar de amor, às vezes você não fica constrangido? Eu fico às vezes constrangido quando a pessoa olha para mim e eu sei que ela está olhando com um olhar de amor, sem nenhum tipo de julgamento. Ela está olhando para mim porque ela quer me ajudar, quer me amparar, quer ficar do meu lado, e só aquele olhar já diz assim, eu estou com você, eu vou te abençoar, eu não vou te abandonar. Quando uma pessoa olha assim para a gente já fica comovido. Imagina Jesus olhando para aquela mulher. Olha, se Jesus olhasse para mim, ele podia me chamar de qualquer coisa. Ele podia me chamar de qualquer coisa. Era Jesus. Eu ia ter toda certeza que ele não tinha nenhuma intenção de me ofender. Mas quando ele usa essa palavra cachorrinhos, é referente a animais de estimação que algumas famílias sim possuíam. As famílias nobres, famílias que tinham um pouco mais de dinheiro, domesticavam-se animais, cãezinhos, e cuidavam desses cãezinhos. Então, quando Jesus se refere a ela como cachorrinhos, no diminutivo, ele está falando de uma forma carinhosa, como aqueles animais que eram cuidados dentro de casa. E por isso ela já usa, então, de pronto, né, a resposta, dizendo assim, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Foi muito lindo, né, a forma com que ela responde, o diálogo de Jesus com essa mulher. E ela logo conclui que se Jesus está ali, está próximo dela, ela é então essa pessoa que Jesus quer cuidar, quer abençoar. E ela compreende que o pão e a migalha são a mesma coisa. Na verdade, não existe migalha, existe Jesus na sua vida. Existe Jesus te abençoando, te fortalecendo. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que quem só espera de Deus coisas extraordinárias, muitas vezes não percebe o modo com que Deus age, de uma forma silenciosa, como Deus chega de uma maneira suave. O profeta viu Deus chegar e falar num vento suave, não é? Jó, quando Deus foi falar para ele, falou, senta aí que eu vou falar com você, se acalma, que eu vou falar com você.
Nós estamos passando aí pela campanha, né? Plenitude do Espírito, em busca da plenitude do Espírito, como já disse aqui o pastor Jefferson, estamos no 30º dia. E hoje a meditação foi exatamente, nós não estamos sozinhos. E no momento em que o apóstolo Paulo tenta então abandonar, ou ele talvez pensa em parar com o ministério, Deus aparece nele numa visão Deus aparece a ele e diz para ele que ele deveria continuar falando e não poderia se calar. E ele permaneceu ali naquele lugar ainda. Deus fala de maneira suave. Quem só espera coisas extraordinárias de Deus, talvez não vê a forma sutil e amorosa com que Deus chega às nossas vidas. Jesus chegou ali naquela região de Tiro e Sidom caminhando. Talvez não queria nem ser notado, mas aquela mulher foi ao encontro dele. Então talvez a metáfora da migalha também signifique isso. O reino de Deus que começa como uma semente, mas que depois logo vira uma grande árvore. E mostra que nós precisamos ter essa percepção de que Deus age de uma forma sutil, de que Deus vem nas nossas vidas de uma maneira suave. Essa pandemia, pastor Jefferson, essa pandemia, para mim, ela parece um pouco um caminho de Emaús, onde nós estamos caminhando e esperando. O que vai acontecer agora? Por que tudo parou? O que aconteceu? Mas nosso coração está ardendo, porque Deus continua falando conosco, explicando tudo que havia de acontecer. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas Ele permanece conosco. Ele permanece conosco. E quando tudo isso acabar, nós vamos ouvir o tropel da multidão que virá. E Jesus, que trabalhou de uma forma suave, tranquila em nossas vidas, assim como chegou na vida daquela mulher, esse mesmo Jesus há de trazer libertação no nosso país, na nossa cidade, em nome de Jesus. Então nós precisamos perceber, meu irmão e minha irmã, que migalha também é pão, é constituída da mesma substância. Nós precisamos perceber isso. Outra coisa que eu gostaria de falar, e aqui nós já vamos caminhar para o final. As pessoas que Jesus procura, que Ele busca o encontro, são pessoas que aceitam o desafio de fé. Um desafio de fé, ele não está relacionado com coisas tranquilas, com coisas fáceis. O desafio de fé quase sempre vai estar relacionado com algo que vai realmente mexer com você, vai te incomodar, fazer você sair do seu lugar, você transpor muralhas. E essa mulher aceitou o desafio de fé. A situação ali era muito tensa, pois Jesus, ele se encontra junto a terras estranhas. E seu primeiro encontro é com a mulher cananeia. Ela era considerada duplamente impura, por ser gentia e por ser mulher. E aquela mulher vai ao encontro de Jesus. Jesus era a representação dos judeus, daquilo que ela talvez tivesse medo, receio, dúvida. Mas ela vai ao encontro de Jesus. Esse é o desafio de fé, de nós irmos ao encontro daquilo que talvez nós temos medo. E ela arriscou mesmo contra talvez a vontade do seu próprio povo. Talvez ela poderia ser julgada como traidora por ir falar com Jesus, como aconteceu, não é, com o doutor da lei que foi falar com Jesus, que ele também talvez teve receio, não é, o chefe da sinagoga, pessoas que procuraram a Jesus às escondidas, porque tinham receio do que poderia acontecer. E essa mulher, contra a vontade talvez do seu próprio povo, foi e arriscou. Aí consiste o desafio de fé. O desafio de fé para você é que muitas vezes nós precisamos sim também nos arriscar, fazer coisas que não faríamos por amor a Jesus. Encontrar pessoas, orar com pessoas, conversar com pessoas, dar o nosso tempo, sair do nosso conforto, vencer os nossos medos e fantasmas. Ficar parado não vai resolver nada, ficar parado. Então muitas vezes é a nossa dúvida, nosso medo, fantasmas que rodeiam, os rótulos que são colocados sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Eu não sei se você sofre com algum tipo de rótulo, se alguém talvez tenha te oprimido no trabalho, tenha te oprimido em casa, tenha te oprimido. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã,
Nós precisamos aceitar o desafio de fé, nos levantar em direção a Jesus, porque Ele vem, e Ele vem com a bênção, com a libertação sobre as nossas vidas. Cabe a nós aceitar e encarar esse desafio e conquistar a vitória, não é? Que ela conquistou, foi a cura da filha dela, no verso número 28. E ainda mais do que isso, ela recebeu o reconhecimento de Jesus a respeito da sua fé. Imagina só se Jesus olhar para você e falar assim: tamanha fé a tua. Meu Deus, glória seja o nome do Senhor por isso. Eu gostaria muito que Jesus estivesse falando isso a meu respeito. Olha o tamanho da fé do Vanderly. Olha o tamanho da fé do meu irmão, da minha família. Glória seja dada ao nome do Senhor. E em contraste, com tudo isso, aconteceu toda aquela situação então com os fariseus. E Jesus se retirou de lá e encontrou essa mulher. Pela fé ela aceitou o mínimo, recebeu o máximo, e Jesus curou a filha dela. Os fariseus que consagravam os seus bens a Deus, entre aspas, na verdade para usar em benefício próprio e não precisar emprestar dinheiro a ninguém, nem aos seus próprios pais, desonravam a lei do Senhor. Olha que coisa linda esse texto aqui. Em contraste a isso, aparece uma mulher, uma mãe, cananeia, gentia, que era tida como uma pessoa imunda, clamando pela vida de sua filha. É muito diferente a atitude dessas pessoas. Pessoas que não se preocupam com seus familiares, que muitas vezes se colocavam num lugar de religiosidade. E de uma pessoa que era tida como imunda, que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, e que se põe diante do Senhor, clamando pela vida do seu descendente. Esse contraste, ele deixa claro para a gente o que é que Deus quer de nós. Se vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos compreender que de forma simples, clara, transparente, é que nós devemos nos aproximar dele. Deus, ele quer ter um encontro com pessoas que amam, que se interessam pelos seus familiares, pessoas que se interessam pelos seus amigos, pessoas que se interessam por relacionamento, pessoas que se interessam por outras pessoas e querem amar de verdade. É dessas pessoas que Jesus vai ao encontro. Pessoas que aceitam o desafio de fé, pessoas que entendem que migalha também é constituída da mesma substância que pão, de pessoas que estão aos pés de Jesus clamando, porque elas entendem que Jesus, só em Jesus, há a verdadeira salvação. Toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Gostaria de deixar essa mensagem com você, que você neste momento estivesse orando comigo, aí na sua casa, que você se junte com a sua família nesse momento. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se o clima na tua casa está bom, se está ruim, eu não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, mas a cura milagrosa que Deus operou na vida desta menina, da filha desta mulher, aconteceu por causa da fé desta mãe. Então você, mãe, pai, ore neste momento. Vamos orar. Senhor, nós oramos agradecidos pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ter um encontro assim com o Senhor todos os dias. Ó Senhor amado, a tua palavra nos desafia, ó Deus, a termos uma atitude de fé, a levantar, ó Deus, sair do lugar, ir ao teu encontro, ó Pai, porque o Senhor se aproxima. O Senhor vem, ó Pai, o Senhor vem com uma bênção incomparável. O Senhor vem com um toque, ó Deus, para transformar a nossa vida de uma vez por todas. Ó Deus, eu oro neste momento, ó Deus, por cada lar, por cada família, cada casamento, cada pai, cada mãe, ó Deus, cada filho. O Senhor esteja abençoando, derramando da tua graça, livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Ó Pai amado, toda honra, toda glória seja a ti, todo louvor ao teu santo e poderoso nome. Sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor jamais irá nos desamparar. Por isso eu oro, Deus, a todos aqueles que estão sofrendo neste momento,
com o isolamento social, pessoas que estão passando dificuldades financeiras, pessoas que estão passando por problemas de relacionamento, ó Deus, que o Senhor abençoe estas vidas, ó Pai, e faça uma transformação, ó Pai, nesses lares e nestas famílias. Assim nós oramos agradecidos, crendo, ó Deus, que o Teu poder já operou um milagre, ó Deus, em cada lar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou impetrar uma bênção sobre a tua casa, pedindo a Deus que te abençoe e te fortaleça. Senhor, nós oramos neste momento agradecido. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, em todas as circunstâncias, no trabalho, aqueles que têm que trabalhar, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, no entrar, no sair, ó Pai, nas suas decisões, Senhor, dê sabedoria a eles em nome de Jesus. Ó Deus, onde eles colocarem suas mãos, o Senhor abençoe. Abençoe a obra das mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. A igreja de Deus, em casa, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, em nome de Jesus, espalhada sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.